Em Deuteronômio capítulo 8, versos 1 a 3, diz assim: Cuidarei de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor, disso viverá o homem. A palavra Deuteronômio significa repetição da lei, repetição das leis. Moisés, após conduzir o povo de Israel durante 40 anos no deserto, às vésperas da sua morte, ele fala à nova geração as leis de Deus e exorta a obediência, se diferente da primeira geração, que pereceu no deserto, não puderam entrar na Canaã. A igreja nossa, durante 2012 e 2013, teve lema, vivendo a santidade e crescendo em consagração. Ao findar esse biênio, momento de gratidão pelos tantas mensagens e ensinamentos nesta área tão importante para os salvos, pois a santidade e a consagração temas muito importantes para os salvos. Numa época onde se fala muito pouco sobre a santidade, se fala muito sobre ganho e as conquistas, e também momentos de reflexão, se cada um de nós esforçamos para cumprir esse lema. Queria recordar rapidamente as mensagens pregadas durante o decorrer desses 2 anos. Durante vários meses, nós pregamos sobre Gênesis capítulo 35, que fala subir a Belém para buscar a presença de Deus. Que Deus esse? No início foi falado algumas qualidades de Deus. Nós já estudamos muito. É um Deus santo, Deus justo, Deus amoroso, Deus imutável, Deus fiel, Deus soberano, Deus perfeito. Para que nós possamos subir, estar na presença de nosso Deus, é necessário lançar fora os deuses falsos. Não dá para comparecer diante de Deus sem antes purificar-nos e mudar as vestes. Refere à santidade. E também a atitude natural de uma pessoa diante de Deus magnífico, um Deus tão glorioso, Deus verdadeiro. A atitude natural é prostrar e consagrar diante de Deus. Consagrar a sua vida no altar de Deus. Refere à consagração. Durante vários domingos falamos sobre esse tema, subir a Betel, subir à casa de Deus, estar na presença de Deus. Esse Deus que tem todas as qualidades. Quando nós temos esse encontro com esse Deus verdadeiro, não tem outra opção senão lançar fora outros deuses. Né? Diante de Deus verdadeiro, esses deuses falsos, deuses brinquedos, não serve para nada, a não ser jogado fora. Então nós mudamos, nós buscamos a santidade, né? E nós purificamos e mudamos as vestes. E a atitude natural de uma pessoa diante desse Deus, né? Esse Deus tão majestoso, esse Deus tão grande, é prostrar-se. Oferecer sua vida no altar de Deus, consagração. Então, o início desse tema, falamos muito sobre essa questão. Né? Estar na presença de Deus. Quando estamos na presença desse Deus, né? Desse santo, essa santidade, essa busca de santidade, essa vida de santidade é natural. Principalmente quando nós convertemos, o Espírito Santo habita no nosso coração. Ele então nos leva a uma vida de santidade, nos leva a uma vida de santidade, vida de consagração. Durante vários domingos falamos mensagens de livro de Levítico,
né? Levíticos, principalmente nos primeiros capítulos que falam sobre os tipos de sacrifício: holocausto, ofertas de manjares, sacrifício pacífico, sacrifício pelos pecados. Nós vimos significados de cada sacrifício. E cada sacrifício, né, exige, nosso Deus, algo muito importante, que hoje muitas vezes é interpretado de uma forma errada, né? Êxodo 23, versículo 15 diz assim, parte B: ninguém apareça de mãos vazias perante a mim. Nesse mesmo capítulo 34, versículo 20, diz assim: não me podereis ver a face enquanto homem nenhum trouxer, não comparecerá diante de mim mãos vazias, né? Ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. Êxodo 34, versículo 20. Ainda Deuteronômio capítulo 16, versículo 16 diz assim, no final também: não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Hoje algumas pessoas pegam esse texto e falam: vocês têm que trazer ofertas, ofertas. Em termos de dinheiro, pode ser, mas o sentido real é: não pode comparecer diante de Deus sem trazer oferta. Qual o significado real disso? O sacrifício são prefiguras do sacrifício de Jesus lá na cruz. Se você quer adorar a Deus, a condição fundamental: ofereça sacrifício. Esse sacrifício simboliza a morte de Cristo lá na cruz. Só podemos estar na presença de Deus, somente através de Jesus Cristo. Somente através de Jesus Cristo podemos ter acesso ao nosso Deus. Isso quer dizer quando Deus fala: não traga as mãos vazias. Nós, sem nada, estar na presença de Deus, isso é impossível. Só através de um sacrifício nós podemos ter acesso ao nosso Deus. E sacrifício, aqueles animais, simbolizava a prefigura do sacrifício de Jesus Cristo. Lembrar sempre de que nós podemos estar na presença de Deus somente através de Jesus Cristo. Uma pessoa que tem convicção desse privilégio, né? Hebreus capítulo 10, 19 a 25 diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência, lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vede que o dia se aproxima. Então, aqui reforça: só podemos estar na presença de Deus, estar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus Cristo, né? E isso estaremos fazendo isso na eternidade. Se uma pessoa não tem prazer de estar na presença de Deus, essa pessoa, eu creio que não sei se vai estar lá no céu, porque vai ser momentos de tortura. Mas aquelas pessoas que têm prazer de estar adorando esse Deus, com certeza vai agradecer, porque esse acesso ao nosso Deus foi possível por causa de Jesus Cristo. Também nós entregamos série de mensagens baseado no Levítico capítulo 10, 1 a 7. Depois Isaías capítulo 1, capítulo 1 de Malaquias também. Culto agradável a Deus. Falamos muito sobre o culto, porque culto é o momento onde estamos diante de Deus Santíssimo, né? E somente uma pessoa que tem uma vida de santidade
pode adorar a Deus. O culto agradável a Deus, um culto rejeitado por Deus. Falar do culto é falar de santidade, falar de consagração. Não dá para falar, não dá para separar o culto ou a adoração da santidade. Uma vida de adoração contínua resulta vida de santidade e consagração contínua, né? Pois a Bíblia fala, Hebreus 12:14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Durante esses 2 anos falamos tanto sobre santificação. Uma pessoa que vive uma vida de santidade, ele pode ter o privilégio de contemplar a face de Deus. Depois nós entregamos série de mensagens sobre o culto no Novo Testamento, baseado no capítulo 4 do Evangelho de João. ênfase no culto à adoração, que é o propósito da nossa criação e também da nossa salvação. Participar do culto, isto é, estar na presença de Deus, somente as pessoas dispostas a ter uma vida de santidade e consagração. Não dá para cultuar a Deus sem ter essa visão, sem ter essa disposição de ter uma vida de santidade e de consagração. Depois nós falamos muito sobre mensagem de consagração, como ser instrumentos de Deus. Como ser instrumento de Deus. Ser relevante e notável neste mundo. Ser discípulo de Cristo é ser radical. Agora há pouco a irmã Nicole falou, né, dessa experiência, falou um pouco dos fatos que acontecem ao nosso redor, né? E a igreja, realmente, se cada um de nós consagrarmos nosso Deus, consagrar um pouco mais, participar mais na obra de Deus, talvez a comunidade poderia ser diferente, ser mais relevante, ser notável, ser notado pela comunidade. Hoje nós trouxemos mesa de ping-pong para o Espaço Cultural Esperança e tem algumas pessoas dispostas a participar durante o mês de janeiro as atividades esportivas para evangelizar e para servir a comunidade, né? Então, nós possamos, se de fato nós consagramos, então fazer a vontade de nosso Deus, fazer a vontade de nosso Deus. E alguns irmãos já viajaram, outros vão viajar. A igreja tem esse privilégio, né, fazer essa viagem missionária. Então, a igreja crê que, né, precisa ser mais atuante, ser mais relevante. Isso acontece quando mais pessoas se consagram, né? Agora há pouco o irmão Edson falou da mutirão, né? O espaço está lá, né? Nós vamos estar recebendo pessoas da comunidade. Seria bom nós deixarmos mais bonitos, né? Quando nós recebemos alguém em nossa casa, nós arrumamos. Então, isso que nós pretendemos fazer, né? O irmão Itamar, né, falou sobre essa necessidade de convidar as crianças na escola dominical, né? E já há vários anos, o irmão André tem preparado esse plano da leitura. Eu não sei quantas pessoas já estão fazendo isso, né? É um privilégio tão grande. Ler pelo menos uma vez a Bíblia. Graças a Deus, alguns irmãos aqui estão lendo já a segunda vez só esse ano, né? Então, nós precisamos conhecer melhor a vontade de Deus. Como nós vimos domingo passado, dia da Bíblia, né? Dia da Bíblia. Através da Bíblia, nosso espírito é fortalecido. Nós adquirimos sabedoria. Nós aprendemos que aqui na terra nós somos de passagem, estamos de passagem. Vivemos para a eternidade. E também, ao lermos a Bíblia, nós encontramos a direção. E também a Bíblia nos mostra o caminho da salvação, que é Jesus Cristo. E o próprio esse livro de Deuteronômio fala
Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria, vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos os estatutos dirão, certamente esse grande povo é gente sábia e entendida. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos, e que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda essa lei que hoje vos proponho. Nós temos essa palavra tão sábia, palavra verdadeira, né? Pelo menos ler a Bíblia uma vez por ano, né? Se fazemos isso, nosso espírito vai ficar forte, nós teremos sabedoria, nós teremos a direção, estaremos mostrando claramente, mas esse caminho que é Jesus Cristo. Moisés, durante 40 anos, como eu falei no início, tentou ensinar a Bíblia, tentou ensinar a palavra de Deus, as leis. Mas essa primeira geração foi desobediente, foi rebelde. E eles morreram no deserto. Eles não puderam entrar na terra prometida. E agora Moisés, ao final da sua vida, né, último momento da sua vida, ele escreve esse Deuteronômio. Falando agora para a nova geração. Vocês sejam diferentes. Não sejam como seus pais. Sejam diferentes. Né? Inclusive, no Deuteronômio aparece várias vezes a palavra lembre-se. Né? Lembre, recorde. Lembre o que aconteceu com seus pais. Né? Espero que vocês sejam diferentes. Se esse ano que está terminando, nós não conseguimos ler a Bíblia, se nós não conseguimos viver uma vida de santidade, se nós não conseguimos consagrar mais, tivemos muitas derrotas, muitas dificuldades que poderiam ter evitado. Agora, novamente, Deus está falando conosco no final desse ano, né? Tenha uma vida, né, de obediência, mas submissão à palavra de Deus, né? Foram tantos ensinamentos, tantas mensagens. E já durante alguns meses nós estamos estudando a escola dominical sobre o Espírito Santo. Realmente, se o Espírito Santo está dentro de nós, né, Ele nos capacita uma vida de santidade, uma vida de consagração. Depois nós entregamos 7 mensagens sobre a santidade e consagração da família. Durante vários domingos falamos sobre a família. Exemplos de famílias onde viveram uma vida de obediência, uma vida de santidade. E tiveram bênçãos, receberam bênçãos. Alguns passam umas dificuldades na família, mas se tivesse realmente dado ouvido à palavra de Deus, teria sido de bem diferente. Mas o passado nós não podemos mudar. Agora em diante, eu quero viver mais uma vida de obediência, uma vida de santidade. O exemplo de uma família de obediência e de consagração a Deus foi Noé. Né? Qual foi o resultado? Salvação do dilúvio. Né? Todas as famílias foram destruídas, mas a família de Noé foi salva. Por quê? Obedeceu a Deus, viveu diferente dos demais, uma vida de santidade, novos valores, o Deus verdadeiro. Contrapartida, desprezo à palavra de Deus, rebeldia contra Deus. Família do Eli, né? Ele tinha um cargo tão importante, era o sacerdote, mas num dia morreu o pai e seus 2 filhos. Uma destruição e uma tragédia. Hoje nós vemos tantas tragédias nas famílias. Por quê? Não tem obedecido à palavra de Deus. Tem seguido os valores do mundo. E também nós
durante quartas-feiras, durante vários meses, falamos sobre profetas menores. Profetas menores descrevem muita semelhança nos dias de hoje, né? Tão distantes de Deus. Deus levanta profetas para alertar o povo, mas um povo tão desobediente, tão rebelde, tão indiferente à palavra de Deus. Deus levanta esses profetas menores, esses profetas, para dizer: arrepende, converta, né? Viva uma vida de santidade, antes que venha o dia do Senhor. Foram várias mensagens. Nós temos falado. Ouvir as mensagens, participar dos cultos, participar dos estudos, só para aumentar informações, é uma coisa que não é correto, não é uma coisa correta. Necessário ouvir com a disposição. É Deus que está falando comigo, eu preciso obedecer. Eu tenho que obedecer para que eu tenha uma vida agradável a Deus, uma vida vitoriosa. Depois nós falamos série de mensagens sobre a missão da igreja. A missão da igreja. Por que a igreja existe? A igreja existe para imitar a vida de Cristo e continuar a sua obra. Uma relação íntima entre santidade e consagração. A igreja, cada membro, tem que ter essa relação entre santidade e a consagração. Pois, sem santidade, não pode ser consagrada a Deus. Guarde bem. Sem santidades, não dá para consagrar a Deus. Não dá para oferecer a Deus coisa impura. É necessário purificar, é necessário arrepender, é necessário ter uma vida de consagração, uma vida de santidade, para que nós possamos consagrar. Deus não pode oferecer qualquer coisa, né? O próprio Malaquias capítulo 1 fala: se você oferecer um animal doente, animal coxo, será que o seu governador vai gostar? É uma ofensa. Como vocês vão oferecer essas ofertas a Deus? Lembre, sem uma vida de santidade, não pense em consagrar a Deus, porque Deus não vai aceitar. É uma ofensa. Então, essa relação íntima entre santidade e consagração. E também, se não há consagração, então não tem uma vida de santidade. Se não está consagrando a Deus, porque você vive uma vida de impureza, não vive uma vida conforme a palavra de Deus. Essa ligação íntima. Hoje estaremos encerrando essa série de mensagens sobre esse lema que ficamos 2 anos. Como falei, é um privilégio, irmãos. Hoje poucas igrejas falam sobre a santidade, né? Eles falam tanto de outras coisas, hábitos, das ofertas, das prosperidades, das curas, mas não fala essa mudança de vida, essa mudança, uma vida de piedade, uma vida diferente do mundo, dos incrédulos. Dificilmente fala sobre isso. Importante que você traga dinheiro, importante que você esteja presente. Pode continuar a sua vida. Esse é o tema principal das igrejas. Mas pela graça de Deus, a igreja nós teve esse privilégio de, baseado na palavra de Deus, falar sobre viver a santidade, né? Vivendo a santidade. E a consagração, tão pouco. O que a igreja fala é, o que você, né? Fala muito sobre os ganhos, as conquistas. Se você seguir Jesus, você vai ganhar isso, aquilo, tal. Você, né, vir na igreja, você vai conquistar tantas coisas. Receber, né? Mas consagrar é muito pouco. Foi lido, né, antes das ofertas e dízimos. O próprio Jesus disse: mais bem-aventurado dar do que receber, né? Mais aventurado dar do que receber. E nós temos que estar sempre prontos para oferecer, consagrar a Deus. Não é que Deus precise de alguma coisa. Deus autossuficiente, Deus riquíssimo. Mas é importante essa troca, né? Vai e volta, recebe e dá. Assim, relacionamento aumenta. Não é só uma parte dando, outras recebendo,
não é um relacionamento sadio. E Deus quer isso. Deus quer que nós recebamos, mas também Deus quer que nós também ofereçamos nossa vida no altar de nosso Deus. Essa relação, santidade e consagração. Lembre, sem santidade não pode consagrar a Deus. Se não há consagração, é porque você não tem uma vida de santidade. Pela graça de Deus, nós tivemos esse privilégio. Durante tanto tempo, essas mensagens tão edificantes. E nós temos que lembrar sempre, né? Nós recebemos essas orientações para ser colocado em prática. Porque a Bíblia fala: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ouvindo, se não praticar, nós estamos enganando a nós mesmos. E a própria Bíblia, Hebreus capítulo 2, versículo 1 fala: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Queridos irmãos, Deus falou conosco. Agora vem a pergunta. Primeira parte, realmente agradecer porque Deus falou conosco. E o segundo, reflexão. Realmente eu tenho esforçado para cumprir, para obedecer a palavra de Deus, para cumprir esse lema tão importante, vivendo a santidade e crescendo em consagração. As pessoas que fizeram esses 2 anos, foi um período de crescimento. Jesus falou: pelos frutos conhecereis a árvore. Eu tenho visto esses frutos bonitos, esses frutos maravilhosos na vida de alguns irmãos. Teria sido bom que fosse de todas, mas vamos, esse final desse ano, ter essa nova atitude. Se Deus fala, não é questionar, não é fazer análise, se vale a pena obedecer a Deus, fazer análise se vai ter vantagem ou não. Se Deus falou, é obedecer, porque é um Deus amoroso, que quer o bem dos seus filhos. E as pessoas que têm obedecido a palavra de Deus têm sido ricamente abençoadas. Eu queria terminar a mensagem lendo novamente Deuteronômio capítulo 8, versos 1 a 3, que diz assim: cuidarei de cumprir todos os mandamentos. Deuteronômio 8, 1 a 3. Cuidarei de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, vos multipliqueis, entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor, disso viverá homem. Moisés, ele fala para essa nova geração, seus pais comeram maná, eles morreram, mas quem vive da palavra de Deus, quem realmente crê na palavra de Deus, obedece, esse
vai receber, vai entrar na terra prometida, vai ser ricamente abençoadas. Né? O próprio Jesus disse em João 6:49, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Jesus disse, eu sou pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Não podemos viver somente em função do maná, como foi a primeira geração, mas como a segunda. Viver pelo pão da vida, pão que desceu do céu, que é Jesus Cristo. Né? Quem come, quem dele comer, viverá eternamente. E para terminar, vamos abrir Deuteronômio capítulo 30, versos 15 a 20. Deuteronômio 30, 15 a 20. Agora são as últimas palavras de Moisés. Depois de repetir, depois de falar tanto da lei de Deus, agora últimas palavras. Né? Diz assim, vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames ao Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos, e guardeis os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará a terra a qual passais a possuir. Porém, se o teu coração se desviar, não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e os servires, então, hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais passando o Jordão para possuires. Os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti, que te propôs a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. São palavras de grande comoção, parte de Moisés, porque ele amava muito aquele povo que ele tirou do Egito. Ele queria tanto entrar, Moisés, junto com aquele povo, para a terra prometida. Mas eles desobedeceram, eles escolheram errado, eles desprezaram a palavra de Deus. Eles então pereceram no deserto. Agora Moisés, né, com muito coração e com muito amor, fala para essa segunda geração, essa nova geração que nasceu no deserto. Não seja como eles. Obedeça, ame a Deus, né? Ame a Senhor, andes no caminho do Senhor, né? Então viverás, né? Mas se desviar e não dar ouvido à voz de Deus e dar ouvido a outros deuses, né? Servir outros deuses. Hoje tem tantos deuses que aparecem à nossa frente prometendo tantas coisas, né? Quantas pessoas estão adorando, servindo outros deuses? Mas a Bíblia fala, se servir outros deuses, certamente perecerá. Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, fala, né? Eu estou propondo a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha a vida, né? Para que vivas tu e a tua descendência, né? Ame ao Senhor, né? Dê ouvido à sua voz, apegue a Ele, pois isso depende a tua vida e a minha vida, né?
Nossa vida não está na mão dos nossos pais, nem do patrão, nem do presidente, de ninguém. Nossa vida depende de Deus. Depende da nossa vida. Amar a Deus. Dar ouvido à voz de Deus, né? Apegando a Ele. E só temos que agradecer ao nosso Deus por esse privilégio de termos ouvido a mensagem. E durante esse período, quando nós estávamos preparando, nós fomos bastante edificados. E nós tentamos passar isso para a igreja. E graças a Deus, vários irmãos ouviram essa voz. Não como voz de um homem, mas Deus falando através do seu servo. E a igreja pôde chegar até aqui. E domingo que vem estaremos falando sobre Natal, né? No último domingo estaremos então, já foi definido o lema, estaremos colocando o lema aqui na frente, estaremos preparando para ano novo, um novo lema, e a igreja toda possa compreender e possam dar ouvido, e assim possamos ter mais um ano muito feliz na presença de nosso Deus, um ano abençoado, ano onde a igreja possa realmente ser relevante. O mundo está clamando, né? Clamando para que a igreja possa dar ouvido, o clamor do mundo, e nós possamos ser como Jesus, né? Indo até essas pessoas, falando a verdade, falando o Evangelho, e possa ser uma igreja missionária. Inclusive já estamos a igreja preparando, e eu tenho conversado com alguns irmãos que vão estar viajando, que já viajaram, estou falando, eu vou voltar, vou encontrar com meus familiares, parentes, mas eu vou falar essa vida maravilhosa que Deus me concedeu através de Jesus Cristo. E essa oportunidade da igreja nossa participar dessa viagem missionária. E falando que fica mais ou menos 1.700 quilômetros, bem distante, né? E precisa muito a oração da igreja, envolvimento, né? E eu creio que as pessoas que vão estar participando vão voltar bem fortalecidos. Eu creio que vai contagiar a igreja para essa visão missionária, essa